A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus nós estamos retornando e desta feita nós vamos estar aqui para ministrarmos a segunda aula da matéria que nós estamos estudando, que é a teologia do Novo Testamento. E de acordo com o nosso manual de estudos e o cronograma que nós apresentamos para estas aulas, a segunda aula nós vamos estar analisando a lição de número 1, ou melhor dizendo, a lição de número 3 e a lição de número 4, tá? Nesta segunda aula. É um conteúdo um pouco extenso, mas nós vamos estar sintetizando para a melhor compreensão de todos nós, tá? Então, a lição de número 3, ela está dividida em 3 tópicos distintos, aí a partir da página 44 do manual, que nós vamos estar verificando sobre o nascimento do Redentor, a mensagem de João Batista e apresentando o Redentor a Israel. Como nós fizemos na aula anterior, nós vamos estar destacando os objetivos e trazendo aqui o comentário referente aos mesmos, tá? Então nós vamos estar trabalhando dentro desse aspecto. Então no primeiro tópico fala sobre o nascimento do Redentor. E o objetivo aqui é explicar o emprego das profecias do Antigo Testamento na sua aplicação ao nascimento do Messias. Então, para tanto, nós vamos ter aí o Antigo Testamento como o alicerce destas profecias. Então, nós vamos perceber que não há interrupção entre o Antigo e o Novo Testamento, uma vez que nos evangelhos, principalmente nos escritos de João, nós vamos perceber aqui a presença do Eterno, de Deus, da Santíssima Trindade, e em seguida ele vai também demonstrar que o Verbo, ele tabernaculou, tá? Ele se fez carne para habitar entre a humanidade e, consequentemente, colocar em prática o plano da redenção. Então, Cristo, ele é a palavra encarnada e revelada, que é a expressão perfeita ou a exata expressão dos pensamentos de Deus em relação à humanidade. Então, o Evangelho, ele pode, dentro do Antigo Testamento, ele ter uma quadrúpla apresentação. Ou seja, quando você olha para os 4 escritos do Evangelho, nós podemos perceber aí a pessoa do Messias dentro de uma expressão, o renovo. Tá? Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, tá? Nós vamos perceber lá em Jeremias capítulo 23, versículo 25, aonde ele vai dizer o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, sendo rei, reinará. Tá? Então ele faz aqui uma ligação de Jesus como rei, tá? Relacionado ao trono de Davi, um remanescente, tá? É por isso que é chamado Mateus o Evangelho do Rei. Já em Marcos, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, fazendo uma referência com Zacarias capítulo 13, versículo 8, nós vamos ver o seguinte: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que farei vir o meu servo, o renovo, tá?
ele faz aqui uma referência de Jesus como servo, como o Filho de Deus que veio para servir, tá? É interessante que no Evangelho de Marcos ele não trata aqui, ou não faz nenhuma referência, tá, à genealogia de Cristo, porque em tese o servo em si, ele não tem genealogia nenhum, pelo fato de ele ser um serviçal, um escravo. Daí depois nós temos o Evangelho de Lucas, tá? No Evangelho de Lucas nós vamos ter aqui Jesus como o homem perfeito, né? O Filho do homem perfeito. Quando nós relacionamos o Evangelho de Lucas com Zacarias 6,12, nós vamos ter a seguinte expressão: far-lhe-ei dizendo assim, falar-lhe, dizendo assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, tá? Quando você lê a sequência desse versículo, então você vai entender que o Senhor está mostrando aqui, apontando para o desenvolvimento humano de Cristo, bem como a sua genealogia, né, remontando até a Adão, tá? Então você tem aqui a ideia da restauração de Israel como reino no seu aspecto político e social e espiritual. Quando nós avançamos para o Evangelho de João, quando recorremos a Isaías capítulo 4, versículo 2, diz-nos o seguinte: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, tá? Falando aqui sobre a deidade de Jesus. Então você percebe, então, que não há no pensamento divino, não há uma interrupção entre o Antigo como o Novo Testamento. Não obstante, você tem esse período interbíblico de mais ou menos 400 anos que Deus não usou o profetismo para falar a Israel, mas quando surge o João Batista como precursor de Cristo, você percebe que não há uma interrupção no pensamento divino. Tá? Então a ideia que você tem aqui, nesse contexto, é o cumprimento na redenção. O objetivo 2, ele vai pedir para que vocês descrevam o significado do nome Jesus para a vinda do Messias. Não, quando a gente recorre a Mateus 1:1, nós vamos perceber que o escritor ele começa de forma muito contundente: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? No versículo 18, ele vai dizer o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo. No versículo 16, quando você lê todo o versículo, ele vai destacar: nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então você tem aqui o Evangelho da geração de Jesus Cristo, tá? Filho de Davi, filho de Deus, e depois você vai perceber que dentro do conceito da teologia nasceu Jesus, chamado o Cristo. Então você vai ter um epiteto aqui, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos destacar. Quando nós recorremos ao diálogo de Gabriel com Maria, lá no livro, no Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que esta conversa ela estava relacionada também em uma fundamentação, em uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, né? Quando ele diz que eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome Jesus, tá? E esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Israel. Tá? E quando os anjos também foram trazer a notícia do primeiro advento do Salvador, Lucas capítulo 2 e versículo 11 registra que os anjos disseram aos pastores: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo o Senhor. Então, o Messias, ele nasceu, tá? E o Messias aí é a pessoa de Jesus Cristo, o homem, tá? Que nasceu por obra do Espírito Santo, tá? Então, esse epiteto Jesus Cristo, o significado dele é esse: Jesus o Messias, ou Jesus Messias, tá? Quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 14, dos versículos 60 a 62, nós vamos ter esta ideia bem destacada, tá? Que em uma das perguntas do sumo sacerdote foi: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus declara: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus, tá? Então, uma das coisas que nós percebemos é esse raciocínio, tá? Que não houve interrupção de um testamento para o outro. E já no objetivo 3, ele propõe que seja uma relação aqui entre a graça e a misericórdia de Deus, que é o princípio fundamental para o homem relacionar com Deus. Então, o relacionamento entre o homem e Deus é possível mediante a graça e a misericórdia de Deus, tá? E o Antigo Testamento, ele foi sempre delineado pelos atos graciosos e misericordiosos de Deus. Nós vamos perceber isso de forma bem clara, tá? E o Novo Testamento, ele vai iniciar com tais demonstrações. Quando nós pegamos Mateus capítulo 1 e versículo 21, um dos propósitos da vinda do Messias é para salvar o seu povo dos seus pecados, tá? E você pega Mateus 2 e 6, é o guia de apacentar o seu povo Israel, tá? E os magos, quando chegaram lá em Jerusalém, eles perguntaram, lá Mateus 2 e 2, sobre o rei dos judeus, onde estava nascido o rei dos judeus. Então, duas coisas que nós precisamos perceber aqui é que Lucas, ele vai ampliar esta visão, que ele vai dizer que este rei dos judeus, ou este guia que veio para apacentar o povo de Israel e salvar o seu povo dos seus pecados, ele assumiria o trono de Davi, tá? Lá em Lucas 1 e 32, com todas as implicações que são apresentadas na aliança davídica, tá? E nas profecias decorrentes, tá? Sobre o reino de Deus. Tá? E aí João, com base nessa visão tanto de Mateus e de Lucas, ele vai dizer, mostrando aí sobre essa questão da graça e da misericórdia de Deus, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Então, João 1,16, ainda ele complementa esse raciocínio dizendo: e todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça. Não tem como a graça ser manifestada ao homem se ela não vir acompanhada da misericórdia de Deus, Deus reconhecer o estado miserável do homem, e o ato de Jesus humanizar-se, além da manifestação da graça e do amor de Deus, a misericórdia de Deus está bem explícita na encarnação, tá? Então, fazer-se carne e habitar entre nós foi um ato da misericórdia de Deus, tá? Então, quando nós avançamos um pouco mais aqui, então a vinda do Senhor e a vinda do Messias, tá? Vocês vão perceber
que dentro da teologia judaica, principalmente aquela teologia que foi desenvolvida no período interbíblico, eles tinham algumas dificuldades quanto aos dois adventos do Messias. Então, quando nós partimos para o objetivo número 4, a ideia aqui é relacionar a vinda do Senhor com a vinda do Messias. Tá? Então é por isso, quando nós recorremos a Mateus capítulo 1 e versículo 16, seria bom vocês lerem toda a genealogia apresentada aí no capítulo 1 de Mateus, mas eu vou pegar os versículos 1 e 16 para clarear um pouco o nosso entendimento. Ele vai dizer o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Tá? Então você tem a ideia que na pessoa de Jesus Cristo está centralizado tanto a ideia do senhorio, como também das implicações messiânicas do Senhor Jesus. Então é por isso que ele vai dizer o seguinte, que o versículo número 2 de Mateus, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: Abraão gerou. E quando nós pegamos essa ideia da genealogia, nós vamos ver dentro da evolução do pensamento bíblico algumas particularidades, tá? Quando nós recorremos a Gênesis 22 e 18, vai dizer: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Números 24, 17, uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Tá, então primeiro a semente bendita de Abraão, depois uma estrela procede de Jacó, que vocês vão perceber que as 12 tribos que compõem a nação de Israel são filhos de Jacó. Aí em Gênesis 49 e 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Então você pega semente de Abraão, estrela de Jacó e o cetro na tribo de Judá. E aí você vai perceber que vai refinar ainda mais essa ideia quando você pega Isaías 11 e 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E quando você pega Samuel 7 e 13, diz assim: esse edificará uma casa em meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Tá? Então, quando você pega Abraão, gerou, quando você pega essas referências que eu li aqui com vocês, vocês vão perceber o raciocínio da teologia do Antigo Testamento quanto ao advento do Messias. Então, uma semente de Abraão, uma estrela de Jacó, o cetro na tribo de Judá, depois dentro da tribo de Judá, a família de Jessé, tá? Que é o Davi, vem dali, e você tem a aliança davídica, que tem todas as implicações do reino. Tá? Então, quando você pega Lucas 2 e 11, vai dizer o seguinte: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, nós vamos notar que dentro do contexto da teologia oral dos judeus, dados as circunstâncias vividas no período interbíblico, uma mudança significativa ocorreu quanto à vinda do Messias. Então é por isso que quando os evangelhos eles são escritos, eles destacam bem esta questão. Lucas 1:32 diz que Jesus seria chamado Filho do Altíssimo e o Senhor lhe daria o trono de Davi, seu pai. Dos versículos 40 e 43 diz o seguinte: de onde se provém isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Então, o Messias é Senhor. Você tem aqui a deidade do Messias. Ele é Deus.
Lucas 1:76, e o menino será chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor. Quando falando de João Batista, que ele prepararia o caminho do Senhor. Então você tem aqui Cristo, o Senhor, tá? Ele é manifesto em Jesus toda a plenitude da divindade. Quando você lê Isaías 40, capítulo 40, dos versículos 3 a 5, Isaías 40, de 3 a 5, e Miqueias, de 1 a 3, você vai ter esta ideia complementando ainda com as ações messiânicas. Quando você lê Zacarias, capítulo 9, Zacarias 9, de 9 a 10, e Miqueias 5 e 2. Aí você vai ter essa ideia do Evangelho com essas referências que eu citei aqui para vocês, vocês deverão ler. E vai dizer assim: nasceu Jesus, que se chama Cristo. Versículo 21, e chamarás o seu nome Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então Cristo é igual Messias. O título e a função correspondia que Jesus tem por objetivo estabelecer o trono de Davi, que implica em um governo independente das demais nações. Jesus é igual Salvador, que está relacionado com a obra da redenção, que implica expiação, propiciação dos pecados. E Emanuel, Deus conosco. Tudo isso é possível pela encarnação do Verbo divino. Então vocês vão perceber que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram de forma contundente aqui na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tá? Daí depois você tem aí o objetivo número 5, que vai descrever dentro desse ministério messiânico as atividades do Espírito Santo, tá? E vocês vão perceber que no contexto da salvação houve uma ação perfeita da Trindade, uma operação perfeita da Trindade. Tá? Então o Espírito Santo é aquele que prepara o João Batista para vir preparando o caminho do Senhor. Daí quando você entra no objetivo 6, você vai perceber que a esperança messiânica de Israel, ela era um pouco diferente da esperança dos gentios no Novo Testamento. Tá? Quando você analisa, os judeus, eles tinham assim, uma compreensão, principalmente na teologia que se desenvolveu no período interbíblico, que o Cristo viria para restaurar o reino a Israel. Eles já eram uma nação redimida que não precisava do sacrifício de Cristo, e eram os gentios que precisavam. Tá? E vocês vão perceber que Jesus deixa bem claro aqui também que ele veio para alumiar, ou como luz para alumiar os gentios. Tá? E essa é a ideia, algo também que os judeus eles deixaram para trás, de não levar a cabo esse trabalho messiânico ou sacerdotal, que era levar a mensagem a todos os gentios. Tá? Então quando você, concluindo esse raciocínio, nós precisamos adentrar um pouco aqui no segundo tópico, que ele vai descrever sobre a questão da dupla mensagem de João Batista. Tá? Então, quando vocês leem o que os 4 evangelhos eles dizem acerca de João Batista, e o evangelho de João, ele descreve um pouco mais a ação de João Batista, e quando vocês leem isso, então a ideia que vai ser ressaltada aqui é que a mensagem de João Batista, ela estava incutindo aqui
um julgamento vindouro, tá? Quando ele diz, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, ele apresenta aqui todo um sentido escatológico, tá? Ele apresenta, primeiramente, o ministério, o terreno de Jesus, aquele que veio para restaurar. Aí tem a rejeição de Jesus, tá, pelos judeus, e aí nós vamos perceber dentro dos julgamentos escatológicos apresentados na Bíblia, que nós temos aí pelo menos 8 julgamentos escatológicos, tá? E eu vou destacar aqui simplesmente 2, que é o julgamento da nação de Israel e o julgamento das nações. Tá, o julgamento da nação de Israel, nós temos essa ideia explícita lá em Ezequiel capítulo 20, os versículos 37 e 38, bem como em Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. E o julgamento das nações, tá? Você vai ter em Mateus 25, versículos 31 ao 46. Você pode também ver lá no Antigo Testamento, Isaías 34, os versículos 1 e 2, e Joel, e você lá no livro de Joel, você vai ter também esta ideia, quando ele vai destacar ali o julgamento das nações gentílicas, tá? Então, e em segundo lugar, além do julgamento, tá, dentro desses 2 aspectos, julgamento da nação de Israel e das nações gentias, ele vai destacar aqui a necessidade do arrependimento, porque um dos cernes da mensagem de João era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e eles deviam produzir, tá? Se eles se arrependessem, a conduta deles deveria demonstrar que realmente eles estavam arrependidos. Então você vai perceber que João, ele inicia o seu ministério pregando a chegada do reino dos céus e pregando o arrependimento. E o arrependimento aqui, tá? Ele é identificado por 2 características bem distintas, que o objetivo 9, ele vai dizer isso, que é, em primeiro lugar, deixar o pecado, que são 2 processos duplos do arrependimento, que é deixar o pecado, que é o abandono que pode ocorrer se houver o reconhecimento do estado ou da condição do pecado. Quando a pessoa deixa o estado de pecado pelo arrependimento, que é uma obra do Espírito Santo também na vida da pessoa, ela volta-se para Deus, aonde se tem o quê? A conversão, que é o reconhecimento que a pessoa estava separada de Deus e precisa voltar-se para Deus. Então, o arrependimento, nada mais e nada menos, é a capacitação divina ao pecador, mediante os atos de abandono do pecado, envolver-se para Deus, tá? Aí vai demonstrar aí essa totalidade do coração do homem para voltar-se para Deus. Aí depois você tem aí a teologia do arrependimento, do contexto de João, tá? Ele vai demonstrar o seguinte, que qual era o objetivo do batismo em águas, tá? Qual era a proposta, tá? Então Israel, eles tinham, será que eles tinham essa consciência de carência espiritual? Não. Israel, em tese, não tinha essa consciência. Eles, por ser um povo sacerdotal, propriedade exclusiva de Deus, eles achavam que, pelo cumprimento da lei, eles não precisavam de arrependimento, porque eles já faziam parte da salvação. Então, o significado do batismo de João Batista, tá, era nesse rito exterior, era conduzir Israel a uma profunda reflexão
que implicava em arrependimento dos pecados, e não se pode perder aqui de vista que João estava preparando o caminho para que a nação recebesse o Messias. Então, pela graça, vinha o arrependimento, e é pela graça que eles criam e deveriam aceitar o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa linguagem de Cordeiro era uma linguagem extremamente judaica. Era eles que entendiam, porque estava relacionado aos sacrifícios do tabernáculo. Tá? Então, esse batismo administrado por João Batista dava a ideia que a pessoa deixava o pecado, voltava para Deus e, em consequência disso, ela produziria frutos dignos de arrependimento. Então, essa era a ideia do batismo do João Batista. Então, quando você vai comparar o batismo de João com o batismo cristão, você vai perceber essas diferenças. Quando você olha lá para a página 54, você tem um quadro lá que vai demonstrar realmente essas diferenças, tá? Essas diferenças. Eu vou pegar somente uma aqui para vocês perceberem, tá? Diz assim: os batismos tanto são ordenanças divinas. Então ele está dizendo que tanto o batismo de João, para aquela época, antes do advento de Cristo, era uma ordenança divina. Quando você pega João 1,33, assim: e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água e com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Daí você já pega lá em Mateus 16:15, a ordenança de Jesus, e disse Jesus, o Cristo ressurreto, tá? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você vai perceber que as prerrogativas desse batismo de João 15:16 é diferente das prerrogativas do batismo de João 1,33. Mas os dois tinham a questão do arrependimento e converter-se, tá? Porque era esse batismo aqui de João era exclusivamente para a nação de Israel, tá? E aqui de Marcos 16:15 era para todas as nações, que eles teriam que fazer discípulo de todas as nações. Então você vai perceber que tanto um como o outro, ele exigia o quê? Mudança radical de vida pela conversão. Então o batismo de João previa a vinda do Messias, ministrando apenas aos judeus e ministrando antes da vinda do Espírito Santo. O batismo de Cristo relembra a obra completa do Messias, oferecido a todas as nações, e o Espírito Santo está presente. Tá? E daí quando você pega aí a apresentação do Redentor, então nós vamos ver aqui algumas questões interessantes aqui, que ele vai dizer o seguinte: qual o propósito, ou a que veio João Batista? Qual o propósito pelo qual João Batista veio? Então, quando você lê Lucas capítulo 1, dos versículos 13 até o versículo 17, você vai perceber aqui a razão pela qual veio o João Batista, ou qual era o propósito do ministério de João Batista. Era um ministério profético, ele era a voz que clama no deserto, tá? Então ele veio com uma proposta de anunciar, de pregar, tá? A vinda do Messias, a vinda do reino de Deus. Então é por isso que ele é a voz que clama no deserto. Na situação espiritual que se encontrava Israel, ele veio para tal. Então o objetivo 12, ele vai demonstrar que se deve descrever aqui a dupla natureza do batismo messiânico, tá? Então diz assim: a voz do que clama no deserto, tá? Como nós vimos no aspecto anterior, tá? Que tem aquela visão específica de Jesus trazer um novo contexto espiritual,
E quando nós lemos o Marcos 18, 1, Lucas 13:16, Mateus 3:7 a 10 e até o versículo 11, nós vamos perceber que ele vai estar demonstrando. E é interessante que no manual aqui, ele vai fazer uma referência entre esses dois batismos com uma aplicação bem diferente, tá? Que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? E o manual que nós estamos utilizando aqui, o autor, ele faz que o batismo com o Espírito Santo, ele tem uma prerrogativa, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel, tem relação à vinda do Messias. E por outro lado, o Cristo deixa claro que o seu ministério terreno, que o batismo com o Espírito Santo é o reino dele, tá? E por outro lado, ele vai dizer, dentro desta visão aqui, que o batismo com fogo está trazendo aqui juízo, tá? Quando você pega outras vertentes de comentaristas pentecostais, tá? A relação, ele faz a relação aqui, batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Que é o novo nascimento e também a plenitude do Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes, tá? Mas nós não vamos entrar nessa discussão aqui, vamos seguir aqui a ideia do manual. Não obstante, pode haver divergências de pensamentos aqui, tá? Mas o manual, ele está apresentando essa proposta aqui, tá? Então, ele diz assim, o batismo com ou no fogo, ele vai fazer uma relação que a pá está posta na raiz com o trigo e com a palha. Então, ele vai fazer uma diferença aqui entre trigo e palha. Então, a pá aqui era tipo de uma forquilha, tá? Onde fazia esta separação entre o crente e o não crente. O trigo são os pecadores que se arrependeram dos seus pecados, e a palha aqui dentro do contexto são os pecadores que não se arrependeram, que vão queimar no fogo que jamais perece, tá? Então, apresenta aqui que Jesus, ele tem a autoridade para realizar esses dois batismos, tanto com o Espírito Santo e com o fogo, tá? Então, o nosso manual, ele apresenta essas duas visões aqui, tá? Como eu já disse, existe também aquela visão de que o texto está falando tanto quando a pessoa recebe o Espírito Santo na salvação e do enchimento do Espírito Santo no Pentecoste. E daí depois ele vai demonstrar aqui a missão do Espírito Santo como Cordeiro de Deus, tá? Que ele vem para redimir o povo dos seus pecados. E esta ideia, ela vai se desdobrar na lição de número 4, que nós vamos estar seguindo aqui, que ela vai buscar algumas questões aqui que nós devemos levar em consideração, que tem que se identificar aqui o Redentor, e você vai ver Jesus como Filho do Homem, e dentro desse objetivo aqui, da lição 4, que devemos tem que ver qual o contraste entre o Filho do Homem no Antigo e no Novo Testamento. Então, uma das coisas muito interessantes que nós vamos perceber aqui, que Jesus, no exercício do seu ministério, ele mesmo adotou este título, Filho do Homem, com exclusividade para descrever a si mesmo. Outros títulos foram as pessoas que o designaram, mas ele sempre se identificava como o Filho do Homem. E qual era então o significado do título Filho do Homem? Isso era usual no Antigo Testamento, tanto nos escritos judaicos e pelo próprio Cristo. Lá no Antigo Testamento, uma das referências que nós temos a um personagem contemplado por Daniel
em uma das suas visões, tá? Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, nós temos a seguinte descrição. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E aí ele vai dizer que ele dirigiu-se ao ancião de dias, que é uma referência de Deus, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único, não será destruído. Então o que nós temos aqui é o seguinte: o significado filológico do título Filho do Homem, ele vem do aramaico, que tem a palavrinha bar, que significa filho, que em tese ele associava a característica da pessoa. Por exemplo, quando falava que as pessoas eram pecadoras, chamava filhos do pecado. Se a pessoa ela tinha muita riqueza, filho de uma pessoa rica, ele falava assim, filho da riqueza. Se era uma pessoa mentirosa, filho da mentira. Então, quando usa aqui a expressão filho do homem, tá? A ideia central aqui é que pertence à espécie humana ou simplesmente humano. Então, no hebraico, bar é bem, que significa bem Adão, ou pertencente à espécie humana. Tá? Então, a primeira ideia é que Jesus sempre ele destacou, na encarnação, ele se tornou homem completamente, não deixando de ser Deus completamente, homem integral e Deus integral. Então, quando nós nos reportamos a Daniel 13, que profeticamente ele vai introduzir aqui o título Filho do Homem, reportando, aqui no contexto, a um ser divino com características humanas, que assume os reinos do mundo. Tá? Então, o Filho do Homem, no contexto, tem algumas particularidades. Primeiro, os impérios são representados aqui por 4 animais e um ser, o Filho do Homem, que se opõe a esses 4 animais, os 4 impérios, tá? O babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Dentro você olha as 70 semanas de Daniel, você tem essa visão também. Então, o Filho do Homem é um ser individual e muitas vezes eles querem dizer também que era o próprio império. E você vai perceber no aspecto místico da igreja, a igreja ela é corpo de Cristo também. Tá? Então, o Filho do Homem, no contexto, ele identifica-se com o povo de Deus. Mas os santos do Altíssimo. Tá? Então, a nação de Israel, ela está intimamente correlacionada com o Filho do Homem, principalmente nas implicações escatológicas lá do milênio. Então, o Filho do Homem, ele aparece aqui como o próprio Deus. Já no período interbíblico, quando nós vamos analisar principalmente os apócrifos, vocês têm que recorrer à aula passada, tá? Eles aplicavam a profecia de Daniel, esse capítulo 13, esse versículo 13 aqui, ao advento de um libertador, tá? Com um incremento tal que eles associavam o Messias como um homem simplesmente natural, assim como eles acreditavam que Judas Macabeus ele era um Messias, assim como outros surgiram, que haveriam de implantar o reino e libertar Israel do poder das demais nações. Mas nós temos em Jesus, quando Mateus descreve que ele é o Emanuel, esse título por si mesmo, ele avoca a si a deidade ou a divindade do Cristo, e ela se harmoniza ao mesmo tempo, tá, à humanidade. Então ele aplica a si mesmo como sendo o Filho
do homem, aquele que vai diante do ancião de dias e recebe o poder para reinar sobre as nações. Tá? Então, os evangelhos, eles trazem, ou eles descrevem esse emprego de Jesus Cristo como Filho do Homem, tá? E procura ajustar ou harmonizar a esta ideia progressiva lá na revelação do Antigo Testamento e dentro dessas duas perspectivas, porque você vai perceber, quando você pega Isaías, existem momentos que ele apresenta o advento do servo sofredor. Daniel apresenta o rei messiânico. E como é então que eles haveriam de harmonizar essas duas ideias, tá? Aquele servo sofredor apresentado lá em Isaías 50, 52, 53, com o Messias triunfante apresentado lá em Daniel, no livro, nas visões de Daniel, tá? Então é por isso que nós temos que ter a perspectiva dos dois adventos do Messias. Ele vem como um servo, tá, para dar a sua vida à morte vicária, e depois tem o segundo advento, que ele vem como o rei. Tá? Então nós vamos perceber três sessões que vai demonstrar aqui o ministério de Jesus como Filho do Homem. Tá? Então, você, na página 65 do manual, vocês vão perceber a partir dali que apresenta o Filho do Homem servindo, tá? Que ele se coloca como servo, tá? Serviços prestados por Cristo, tá? Quando você pega o ministério terreno de Jesus, não obstante o trabalho que ele prestou quanto à pregação, o ministério de pregação, de ensino, de curas, tá? Mas sempre nos sinóticos, quando você pega, que é o momento que ele encerra com o ministério de pregação e de cura, de ensino, e aí então ele foca para a obra da redenção, tá? Que é os atos da sua morte, sepultamento e ressurreição, tá? E você sempre vai perceber que Jesus ele avocou para si a autoridade de perdoar pecados. Então ele veio para morrer, para dar a sua vida em resgate das pessoas perdidas, tá? Então você vai perceber também o servo do Senhor relacionado como filho do homem, tá? O filho do homem sofredor, tá? Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ele veio para dar, como ser humano, ele veio para dar a sua vida em resgates de muito, porque somente nesta condição é que ele poderia dar a salvação. E daí você tem a ideia aqui da teologia, do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. E daí quando você pega essa ideia aqui, você vai perceber algumas questões muito interessantes que dentre elas nós vamos ter aí a rejeição por parte dos homens. Tá? Você tem lá em Isaías 53, versículo 3, diz que ele era desprezado, mas indigno. E quando você pega Mateus, você vai perceber esta visão. Tá? O Filho do Homem ele é rejeitado. Você pega os sinóticos, você vai ver o sofrimento pelos outros, tá? Em Isaías 53, os versículos 4 e 5, você vai perceber isso, e quando você relaciona com Mateus capítulo 20, versículo 28 a seguir, você tem essa ideia. Você tem a ideia também de Cristo sendo entregue nas mãos dos homens, Isaías 53, versículo 7, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E você pega Lucas 9 e 44, Jesus ele vai demonstrar isso. Mateus também 20 e 18, ele demonstra isso. E depois você vai ter o Cristo exaltado, tá? O versículos 10 e 11 de Isaías vai demonstrar também esta realidade, que vai do agrado do Pai fazê-lo enfermar, mas o prazer de Deus foi o quê?
que aquilo que Deus colocou nas mãos de Cristo haveria de prosperar e pela obra do Calvário, ele justificaria, o servo justo justificaria a muitos. Tá? Então você tem esta ideia do Cristo como servo e depois você tem a ideia do Cristo exaltado. Quando nós pegamos o Filipenses capítulo 2, nós vamos ter esta ideia, ela bem destacada. Então o Antigo Testamento, ele apresenta o Messias, na visão profética de Isaías, como o servo que operará com prudência, tá? É aquele que veio para cumprir todo um trabalho, o trabalho sacerdotal. Então você tem esta ideia, ela bem distinta, bem destacada. E quando você pega, então, já o objetivo 4, você destaca o Filho do Homem reinando, tá? Então você tem que analisar toda a questão da encarnação de Cristo, o seu ministério terreno, o que ele realizou no seu ministério terreno como servo de Deus, como o Filho do Homem, a sua morte, a razão da sua morte, sepultamento e ressurreição. E depois você tem aqui a exaltação, quando Cristo ele se dirige ao ancião de dias para tomar posse do reino, tá? Quando você pega lá Mateus capítulo, ou Marcos capítulo 14, versículo 62, diz assim, Jesus disse-lhe, eu o sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Então, quando você analisa toda essa economia de Deus, você vai perceber que o Antigo Testamento ele é muito claro em falar de Jesus como servo, como na sua encarnação, no período dele aqui na Terra, o que implicaria tudo isso, e depois você o vê exaltado, o Cristo ressurreto, voltando, sentando à destra de Deus, e você tem aquela mesma visão de Cristo lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, você vai ter esta ideia. Então, quando temos em mente que uma das características da revelação divina, ela tem a sua progressividade, tá? Então o fato da profecia de Daniel deixar de mencionar a redenção realizada pelo Filho do Homem, é que antes de profetizar a vinda gloriosa do Filho do Homem, décadas anterior, o mesmo Deus, ele usou o Isaías para falar sobre o sofrimento e a morte do servo sofredor. Então Jesus, como Filho do Homem, ele é o servo sofredor, caracterizado aqui pelo ministério da redenção, e Jesus, o Filho do Homem exaltado, ele é caracterizado pelo trabalho sacerdotal que ele realiza hoje à destra de Deus, e também quando ele assumirá o papel, a função de rei para sentar sobre o trono de Davi e reinar eternamente. Tá? E daí você tem no objetivo 5 aí o significado do título do Filho do Homem no Antigo Testamento até chegar ao seu cumprimento. E nós já destacamos um pouco sobre isso, tá? Mas é interessante que o judaísmo, a expressão Filho de Deus, porque Jesus ele é caracterizado como Filho de Deus lá em João, capítulo 1, versículo 34, João diz, eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então os judeus, eles tinham essa ideia de filho de Deus sobre três perspectivas. A primeira é que o povo de Israel inteiro eram chamados de filhos de Deus em relação com a filiação. Tá? Em uma outra ideia que eles tinham é que o rei aporta esse título como Filho de Deus. Deveria o rei que haveria de reinar, o descendente
da semente de Jessé, da semente de Davi, que haveria de reinar. E também eles aplicavam em alguns momentos, em casos especiais, aos próprios anjos como filhos de Deus. E isso nós temos lá no livro de Jó, nós temos essa referência, e como lá em Gênesis capítulo 4, que chama os anjos de filhos de Deus. Tá? Que é uma referência, e também as pessoas, né, são filhos de Deus, lá no Gênesis capítulo 4, melhor dizendo. Tá? Então, Jesus, como filho de Deus, ele tem aqui algumas características distintas. Ele é o unigênito do Pai. Ele estava com Deus, nele estava a vida. Isso vai demonstrar que ele é coeterno, coigual e coexistente com o Pai. E ele é a revelação do próprio Deus. Lembram lá em João capítulo 14, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, e Jesus diz, eu estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Tá? Então, a ideia que se tem aqui é que nós precisamos, principalmente lá no objetivo 6, identificar a dupla relação de Jesus como o Filho de Deus. Então nós vamos perceber, por ocasião do batismo de Jesus em águas, o Pai teve, o Deus Pai, ele teve o cuidado de se revelar ali em dizer que Jesus era o seu Filho amado e que nele ele tinha prazer. Então, quando você lê os sinóticos, você vai perceber isso de maneira bem explícita. Filho amado em quem me comprazo. Eu tenho a plena identificação com ele. Então, Cristo vinha com a missão redentora. E lá na tentação no deserto, tá, é ratificado também esta ideia, tá? Vocês vão perceber que o Espírito levou Jesus ao deserto, e uma das tentações de Satanás foi quanto Jesus como Filho de Deus, tá? E aí é ressaltada aí, então, dentro desse contexto, a impecabilidade de Jesus como Filho de Deus. E o foco de Satanás qual foi? Se tu és o Filho de Deus, tá? Então, em sua consciência, ele declarou ser Filho de Deus, tá? A identidade procura impor a Jesus um papel de Messias político, tá? É a ideia que se tinha aqui, mas vocês percebem aqui que Jesus estava o quê? Submisso à vontade do Pai. Ele estava incluído num plano e que ele não abriu mão desse plano. Então, quando você chega lá no Monte da Transfiguração, mais uma vez, Deus, ele, diante de 3 discípulos, Deus se apresenta novamente e dizendo, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Então demonstra aqui o relacionamento de Cristo com o Pai, tá? Ele se coloca como homem, mas ele é Deus ao mesmo tempo. Então, como homem, ele tem também um outro relacionamento de obediência. Ele não deixou de fazer ou de cumprir tudo aquilo para a qual ele veio realizar. Então, a lição que nós destacamos aqui também, que nós, como filhos de Deus, temos também a posição de servos de Deus. Tá? Nós não podemos, em detrimento de uma, nos arrogar que somos filhos de Deus, então não precisamos fazer nada. Existem aqueles também que na condição de filhos de Deus não usufruem das prerrogativas de filhos de Deus. Tá? Então nós precisamos aprender com Jesus Cristo como ele tinha esse relacionamento com o Pai e ao mesmo tempo esse relacionamento filial, tá? Sendo Deus, coigual, coeterno, coexistente, e ao mesmo tempo se colocava como um servo obediente. Tá? Daí você tem aqui, por último, as questões
relacionadas à questão messiânicas de Cristo, tá? Que você vai definir aqui os títulos de Messias, que a palavra Messias no hebraico, ela tem essa ideia, aquele que veio para libertar, aquele que veio, e nesta libertação, primeiramente a libertação do poder do pecado, tá? Do poder do pecado. Então aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é liberto do poder do pecado. E quando você corre um pouco lá para o objetivo número 10 da lição, ele vai destacar aqui pelo menos algumas maneiras pelas quais Jesus ele é identificado como Messias, você pegando o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, tem aqui um relacionamento, alguns pontos. O relacionamento entre Deus e o Messias. Você pega o Salmo 2, versículo 2, comparando com João 1:18, João 10:30, João 14:10, João 17:11, você vai perceber que o Cristo, o versículo 2 do capítulo do Salmo 2 diz assim: e os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí Jesus vai dizer, pegando naquelas referências que eu disse, pegando João 10:30, diz assim: eu e o Pai somos um. Tá? Então, quando você pega aqui contra o Senhor e o seu ungido, tá? A ideia que você tem aqui é da divindade do seu ungido, o Messias, aquele que veio para reinar. Daí você vai ver aqui a oposição ao Messias, em que tem a rejeição de Israel e depois quando as nações também elas lutarão para tentar derrubar o Messias. Então o versículo 3 do Salmo 2 diz: rompamos com as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Vou pegar aqui Mateus 27:11, diz assim: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, foram juntamente, formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matar, ou para se livrar daquele que se apresentavam como Messias. Daí você vai ter aqui o julgamento contra aqueles que rejeitam o Messias. Você pega o Salmo 2, versículos 4, comparando com João 3:16. Daí você pega a soberania universal do Messias, Salmo 2, versículo 3, conferindo com Mateus 28:18. Vocês devem ler, fazer essa comparação. E depois você tem, por último, a adoração do Messias, Salmo 2, versículo 11 e 12. Aí você vai comparar com Mateus 28:9 e Marcos 1, 8, 9 e 10. Daí você vai formar este pensamento. Então, a ideia que você vai ter aqui é que os judeus, no período interbíblico, eles tiveram algumas incursões frustradas de estabelecer o reino do Senhor, o reino do Senhor, e este reino ela está fundamentado tanto no seu aspecto nacional como político. Ele depende da redenção para depois a implantação do reino como um todo. Tá? Então nós vamos perceber que há testemunhos no Novo Testamento que atestam a Cristo como o Messias, aquele que veio para salvar o seu povo do seu pecado, e isto está dentro do cronograma apresentado no Antigo Testamento, e temos essa ideia progressiva dentro do Novo Testamento. Tá? Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, e até uma próxima oportunidade. Amém.